a diferença, né, entre recheios e massas quando a gente congela e quando a gente refrigera apenas esses insumos. É o seguinte, a durabilidade é o ponto principal aqui. Na hora que você compra os recheios, prepara os recheios para depois produzir esses crepes, faz a massa para produzir esses crepes, você pode armazenar tanto na geladeira quanto sim no congelador ou no freezer. Então, quando você bate uma massa e deixa na geladeira ou prepara os recheios para depois fazer a produção, se você deixar na geladeira, ele dura 2 dias, tá? É o tempo mais ideal, coeficiente de segurança para trabalhar. Se você congela, esse período já vai para 2 meses. Quais os cuidados na hora da preparação desses insumos, que é massa e recheio? Então, a durabilidade sem refrigeração, que é sem congelamento, 2 dias. Isso. E com refrigeração de congelamento, 2 meses. Isso. Mas não quer dizer que você vai fazer uma bitola de coisa e estocar no seu freezer, estocar, abarrotar o seu congelador de coisa congelada sem ser o crepe pronto, de insumos. Tem toda uma estratégia que você consegue para ter o mínimo de fluxo de armazenamento. Você vai, fazer igual uma fábrica mesmo, ter processos, faz, monta, produz, vende, e é isso que você vai aprender aqui. Sabendo essa durabilidade, né, tanto na refrigeração comum quanto no congelamento, vem aquela pergunta que não quer calar: eu posso congelar os insumos? Eu sei que desde o início que eu falei lá, daqui minutos atrás, você deve estar perguntando, mas você está falando de congelar também os bastidores lá na produção, os insumos? Antes do crepe pronto, eu posso congelar eles? Pode sim, só que claro, tem alguns detalhes que aqui no decorrer desse vídeo eu vou dizer para vocês. Mas o congelamento, ele tem um benefício muito grande. Porque lembra que eu te falei da durabilidade? Então você pode congelar esses insumos e evitar o desperdício. Mas quando que eu vou congelar? Em que momento? Em 2 momentos você pode congelar esses insumos. Primeiro momento, na hora da produção em si. Como assim, Pri? Eu posso congelar para produzir? Eu congelo o recheio, eu congelo a massa? A massa bateu 2 dias na geladeira, você produz. Se você já vai produzir na quarta-feira, você já produz a massa na terça ou na própria quarta-feira. Não tem o porquê você produzir para congelar, para descongelar depois. Poder pode, mas os recheios pode congelar, inclusive antes, propositalmente, da produção. Quando o recheio está congelado, ele demora mais tempo para receber essa alta temperatura e começar a derreter. E tem muitos ingredientes que derretem muito fácil, né? Como queijo, doce de leite, goiabada. Você não pode olhar para ele com um olhar mais quente, que ele já está derretendo, não é mesmo? E o que remete derretimento? Vazamento. As chances de vazar o recheio na hora da produção é maior. Então, se você congela os recheios antes de produzir, você já está dando uma retardada no processo de derretimento nele. Então, na hora que você vai produzir o crepe, você tem mais tempo até o crepe ficar pronto, evitar que ele vaze. Isso é um pulo do gato extremo. E o segundo momento que você pode congelar é se sobrar. Porque se você, por algum erro, por alguma falha na hora da preparação, na hora da compra, comprou a mais de mais uma coisa, comprou presunto em excesso, comprou pelo dobro, você não precisa perder esse material por um erro seu. Você consegue estar utilizando ele depois. E qual os insumos que eu posso estar congelando? De recheios. Você pode estar congelando a massa pronta e os recheios, qualquer tipo de recheio. Mas, Pri, existe um recheio que eu tenha que evitar congelar? Recheios que têm ingredientes que soltam muita água. Esses a gente costuma evitar. Na verdade, a gente costuma evitar até para confeccionar o crepe em si, que dirá para congelar eles e utilizar depois. Por quê? Esses alimentos, quando congelados, esses alimentos que soltam muita água, normalmente eles não voltam ao seu estado original depois de descongelado. E um grande exemplo é o morango, né? A uva.
Congela uma uva e depois deixa ela descongelar lá pra você ver. Ela tem uma diferença de textura. Talvez de sabor não, mas, né? Mas de textura tem. Então, não é aquela questão só do congelamento para proteger. Ele dá uma modificação. Então, nesse caso, evite ingredientes de recheios aquosos, tá? Porque a variedade de recheios que a gente pode trabalhar para fazer renda com crepe congelado, a gente pode utilizar a criatividade e vender crepes de todos os sabores possíveis. Mas o que eu indico sempre é evitar esses alimentos mais aquosos, esses ingredientes mais aquosos. Por que é importante, né, conservar corretamente esses insumos na hora lá de preparar massa e recheio? Exatamente para você garantir o sabor, a textura, as propriedades desses ingredientes. E por que é importante garantir sabor? Porque a gente vende a bandeira do crepe com gostinho de feito na hora. Então, quando o cliente aquece o crepe, você vende lá o crepe, o cliente lá na casa dele, onde for, no evento, for aquecer, ele tem que ter a mesma experiência, a mesma qualidade, a mesma textura do que se ele estivesse comendo ao vivo e ainda com um plus de mais crocante, quentinho, que é o que a gente sempre aborda, né? Que é o que a gente sempre vende. Então, se a gente não faz essa conservação nesse processo de produção corretamente, isso pode ser perdido. E a gente não quer isso, né? A gente quer trabalhar sempre com o máximo de qualidade. E por que, Pri, refrigerar esses insumos me faz ganhar tempo, além da otimização, né, de produção aí, porque eu produzo tudo de uma vez e depois eu vou fazendo essa linha de produção. Porque você tem a tranquilidade também de manter tudo pronto, porém conservado. Então, preparou o lote todo de uma vez, você ganha tempo, você faz primeiro a massa, depois o recheio, depois produz, massa, recheio, produz. Você não fica perambulando de um lado para o outro. Você mantém os produtos, né, os insumos conservados até na hora da produção. Então, se você, por exemplo, vai fazer a massa hoje e vai produzir, vai preparar os recheios durante o dia de amanhã e vai produzir só depois de amanhã, você estando conservadinho lá, os seus insumos, você pode estar produzindo sim no terceiro dia. Se você tem essa organização da sua produção, se você tem essa conservação correta dos insumos, e por isso que é tão importante. Eu tenho que refrisar esse ponto, que é não desperdício. Porque quando você conserva, você refrigera, você não desperdiça exatamente nada. Outro ponto, porque você tem padronização ao deixar tudo preparado. Como assim padronização? Se você vai preparar todos os recheios de uma vez, por exemplo, você já vai deixar eles prontinhos para depois ir para o lote de produção, de confecção mesmo na máquina. E se você deixa todos eles prontinhos, eles vão estar padronizados, vão estar pesados, vão estar todos do mesmo tamanho, da mesma pesagem, para garantir que lá na experiência do cliente, a pessoa precisa ter a mesma experiência. Ela não pode comer um crepe de um jeito, outro crepe de outro jeito, tem que ser padrão. É uma fábrica de crepes na sua casa, lembra? Mesmo que sua, mesmo que pequenininha. Mas fábrica, tem totalmente ligação com padronização. Ah, mas não é fábrica. É sim. Se você produzir uma escala maior, uma coisa assim, produz e vende, ele é considerado fábrica. Pequenininha ainda na sua casa, mas é. E essa padronização é muito importante porque ela vai te permitir dar o passo à frente. Vender mais e ampliar as suas formas de venda. E quando, Pri, eu devo congelar esses recheios e essa massa? Então, é sempre que eu preciso congelar. Quanto que eu devo congelar? Primeiro, na hora de produzir mesmo aquele lote. Na hora que você está fazendo os recheios, é legal você fazer um processo de congelamento. Mesmo que 1, 2 horinhas, você já vai produzir ele. Mas para isso que eu disse antes, para ele dar aquela enrijecida, e na hora que você vai produzir, esse crepe, esse recheio, tende a vazar menos, porque ele já estava num estado congelado, e aí esse crepe, essa máquina vai ficar muito quente, ela vai cozinhar essa massa, né? E aí não vai permitir que esse recheio não vaze com facilidade. Esse é um ponto, né? De quando devo congelar o recheio, por exemplo. E a massa? A massa,
você não precisa congelar, né? Quando você produz, ela tá fresca. Mas se passou de 2 dias, que é a data máxima de refrigeração na geladeira, você vai e congela. E quando normalmente isso acontece? Quando você produz massa a mais. Né? Então, às vezes, você bate lá 2 litros de massa a mais, por algum motivo você não vai produzir aquilo, não estava no escopo daquela quantidade que você considerou para produzir e sobrou essa massa. E aí você sim, se você vai demorar a usar ela alguns dias, você vai e congela. Mas lembra que eu disse que tem uma tática muito importante para não precisar você ficar sofrendo com esse tanto de coisa para congelar depois para o próximo lote? Conserva, mas é espaço na geladeira, espaço no freezer, espaço no congelador. Melhorar, inclusive, essa logística sua e utilizar menos espaço possível é lista de compras. Se você tem uma lista de compras, se você sabe exatamente o que você tem que comprar para fazer aquele lote que você designou naquela semana, se você faz, por exemplo, uma vez por semana, né? Você sabe exatamente o que você precisa comprar. Então você não vai comprar aquela peça de presunto a mais que eu dei de exemplo no início, porque você sabe que você não vai precisar daquela peça inteira. Você sabe que você vai precisar apenas de X gramas e você vai comprar aquelas X gramas. E isso vai fazer você não precisar ficar congelando aquele tanto de coisa pronta nos seus crepes prontos, né? Que esse é o intuito principal. Então tá aí um ouro para quem tá assistindo esse conteúdo. Isso vai fazer você não ter que ficar sobrando massa para congelar, recheio para congelar depois da produção. Então são esses conceitos, esses fundamentos que se você tiver anotando e aplicando, você sai bem na sua renda com crepes congelados e você fatura tranquilamente com 2 horinhas por dia, mais de R$3.000 por mês.